Ele fez. Fez. Eu botei. O link não, vai. O link do meu pai aqui. Como do grupo. Pega da igreja. Tudo bem, né? Você vai ser o nosso homem da mídia, né? Da mídia social. Nós queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ver a palavra do Senhor no livro de Salmos, número 101, modelo de bom rei, o Salmo de Davi. Salmo 101. Todo salmo irei ler, nós vamos acompanhar. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal ao que estás ocultas, calúnia ao próximo, a esse destruirei. O que tem um olhar altivo, coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Que o Senhor assim guarde a sua palavra em nosso coração. Eu vejo que nós somos convidados a proceder coerente, com o do nosso rei. Aqui o rei busca esse modo, essa moralidade, essa perfeição, porque nós somos cidadãos, o proceder do rei também é compartilhado ou requerido também para esses que são súditos. E nós que somos cidadãos do céu, também Deus requer de nós um modo totalmente diferente de vida, de moralidade, enfim, de espiritualidade, de justiça própria, aquela que é a própria dele. Então que venhamos rogar de Deus, que nós tenhamos essa vida, essa justiça do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar mais à frente, sobre a justiça, sobre a piedade que é praticada pelos cristãos. Então que Deus já esteja preparando o nosso coração. E o salmista do Salmo 1 já diz assim, no versículo 1, ele diz: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Que vocês possam atentar para esse convite nessa noite também, para a gente buscar o Senhor e direcionar, buscar o Senhor e direcionar Ele a nossa adoração. Feche seus olhos então, baixe sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus por nossa vida, para que Ele sirva-se e traga o seu conhecimento até nós. Ó Deus, nós te louvamos, meu Deus, por essa noite. Agradecemos ao Senhor porque nós éramos indignos, nós éramos povo estranho, ó Deus, nós éramos inimigos. Mas hoje, ó Deus, somos povo do Senhor, somos escolhidos pelo Senhor, ó Deus, para conhecer mais o Senhor, dar o acesso primeiro, ó Deus, cuidar de cada um de nós, os eleitos do Senhor em Cristo Jesus. E agora, Senhor, podemos desfrutar, Senhor, da Sua presença. Podemos ter por certo, Deus, que o Senhor abençoou o seu povo para através do seu Filho. E Deus, muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pelo acesso, pelo caminho, ó Deus, que nós nos conhecemos que é Cristo Jesus. E, ó Deus, muito obrigado pela santificação, que é hoje, ó Deus, própria, ó Deus, desses que foram alvos da obra de Cristo, do seu Filho. Deus abençoa, Senhor, essa noite, abre nossos ouvidos,
para a gente estudar mais, ó Deus, tirar nossas dúvidas, ó Deus, no conhecimento que somente o Senhor tem. Deus, que a Sua palavra, Deus, possa nos santificar, como diz a Sua palavra também, Senhor. Que o estudo dela, que o exame dela, Deus, possa nos levar, ó Deus, à pessoa do Seu Filho, para que reconheçamos que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Pai, fala conosco nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a melhorarmos nossa piedade, nossa justiça, não tenhamos hipocrisia, não sejamos hipócritas, não tenhamos injustiça, fraude em nosso coração quando nos aproximamos do Senhor, mas que haja atitudes verdadeiras, sinceras, justas, porque, ó Deus, sabemos que nada pode, ó Deus, ser ocultado dos Teus olhos, nada, ó Deus, pode, ó Deus, fugir dos Seus olhos, ó Pai. Como diz o salmista, se subirmos aos céus, se descermos ao mais profundo abismo, o Senhor está, ó Deus, onde quer que estejamos, não há, ó Deus, um lugar em que os Seus olhos não estejam, Pai. Mas, Deus, sabendo disso, ó Deus, que a gente possa atender o Senhor, que a gente possa buscar, ó Deus, a Tua presença, ó Deus, e confiar que o Senhor purifica o Seu povo e convida-nos, ó Deus, a um caminho de santidade. Então, Deus, abençoe essa noite, essa hora que vamos passar aqui, ó Deus, que apresse os passos dos nossos irmãos que estão vindo, para que a gente possa estudar todos juntos, ó Deus, e tirar nossas dúvidas, e assim, ó Deus, crescermos e sermos edificados na Sua palavra. Assim eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor no hino número 74 do nosso cenário. Sinceridade. Provérbios, capítulo 19. Do 1 ao 29, todo o capítulo, e a leitura será alternadamente. Provérbios 19, do 1 ao 29. E o texto diz assim no versículo 1: Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é como você se refletir e pega quem é precipitado. A injustiça do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. A
que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos abalulam, e todos são amigos que dá presentes. Seus irmãos pobres o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento não ama a sua alma, porque conserva a inteligência a bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao estressado não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A descrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo às contenções da esposa. A casa e os bens vêm com herança dos pais, mas o Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos esse morre. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não descedas a ponto de matar. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por mim. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia, o pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum visitará. O preguiçoso mete a mão no gato e não quer ter trabalho de lembrar. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que não abraça a seu pai, o manda embora a sua mãe, filho é de vergonha do Senhor. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece a justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Que o Senhor assim aplique sua palavra ao nosso coração, que a gente está tudo, então, dentro do tempo que nós vamos falar, até mesmo essa citação aqui do versículo, do capítulo 19, versículo 17 também, será mencionada aqui no estudo, né? Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Você já ouviu aquele dito popular, quem ajuda o pobre, ao Senhor empresta? Então, está aqui, né, um princípio bíblico, e este paga o seu benefício. Então, mais à frente a gente estuda mais um pouquinho, fala um pouquinho mais sobre esse texto. Vamos ficar mais uma vez, vamos colocar de pé, e vamos louvar ao Senhor o hino 109. Olha que nesse 18, como é interessante. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te recebes a ponto de matá-lo. Que ensino é esse também? Para todo mundo. E o homem, no passado, castigava demais. Hoje, ele não castiga, vê o que acontece. Hino número 109, o Bom Pastor.
trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas
Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão, a tua esquerda, que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Porque é muito importante você perceber, então, esses 3 pontos aqui, na verdade, que você vai observar nas 3 práticas da justiça, como os fariseus faziam, como os discípulos devem fazer. Como o Senhor pede aqui, que é padrão para toda a igreja dele, e como eles viam, veja, a igreja que era o presente momento aqui, o presente aqui do texto, eram os fariseus, representados pelos fariseus. Veja como é que eles, a gente vai ver aqui nos slides, mas o texto já nos mostra que eles, a recompensa que eles esperavam eram os aplausos das praças, eram os aplausos da população, eram serem vistos. E aqui nesse contexto das esmolas, e também é percebido na oração, eles iam para as praças com o fim de orar em voz alta, para serem percebidos pela população, e no jejuar também, eles faziam tudo de forma pública, mostravam para as pessoas, desfiguravam o seu rosto e mostravam para todo mundo: olha, estou jejuando ao Senhor. Quando o Senhor mostra que essas práticas aqui não tem, vamos dizer assim, você não deve esperar uma recompensa pública. Se você está esperando um louvor público, então a semelhança do fariseu você vai ter. Mas se você quer uma recompensa daquele que está em secreto, como ele vai colocar nas 3 partes aqui. Quanto às esmolas, aqui no versículo 4, para que a tua esmola fique em secreto, ou seja, você não vai tocar uma trombeta para que todo mundo perceba que você está esmolando naquele momento, ajudando o seu próximo. Fazendo isso em secreto, aquele Pai que está em secreto também te recompensará. A oração, ele já havia convidado. Estou passando assim os pontos para vocês perceberem a seriedade dessa prática, desses três exercícios aqui, que possa ser de forma secreta, possa ser não com o fim de ser visto pela população, pelo povo, para receber aplauso. Na oração, o Senhor já havia convidado: entra no teu quarto, fecha a porta, e você ficará ali em secreto, você e o seu Pai, que está em secreto, então virá a recompensa. Quanto ao jejum, é só ver aqui no versículo 18, ele diz assim, com o fim de não parecer aos homens que você jejuma, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, para as 3 ocasiões aqui, há um padrão, há uma forma de realizar. Não há nenhuma proibição de você ajudar o seu próximo, não há nenhuma proibição de você fazer suas orações de forma particular, não há nenhuma proibição de você fazer sua consagração através do jejum, não há. Mas há uma forma que deve ser aprovada por Deus, que foi aprovada por Deus. Se você busca uma recompensa espiritual, então deve observar a forma como Deus prescreve. Então, lembro, atribuindo então a medicina, se a gente quer ficar são e sadio, os são e sadios devem ser sinônimos, mas se você quer se ver com saúde, observa a bula, observa as orientações do médico, e se você seguir fielmente aquilo que o médico ou a médica, enfim, alguém da saúde te prescreve, se você seguir perfeitamente, então acontecerá então uma melhora para o corpo. Agora também atribuindo, veja, esse lado da medicina para o lado espiritual. Se a gente segue, busca um benefício espiritual, o ajudar o próximo, a oração e o jejuar, se a gente busca uma recompensa em Deus, então faça como Ele quer. A adoração, como está lá em João capítulo 4, 24, deve ser em conformidade com o Espírito Santo e dentro do padrão que é a verdade, em espírito e em verdade. Então, queridos, vamos então falar um pouquinho mais sobre esse texto. À medida que os irmãos tiverem dúvidas, se a gente souber, os irmãos levantem as mãos e façam pergunta, ou então participem do estudo, para que a gente faça desse estudo aqui um estudo bem participativo. O grupo hoje está muito bom, então dá para a gente estudar bem a palavra do Senhor. Vamos lá, gente. Então, veja que o Senhor aqui, no contexto, então, ele vem falando então, sobre, ele já falou do caráter cristão. Ele aqui é dentro deixa eu pegar o tema aqui, das bem-aventuranças. O Senhor já falou para eles que devem ser
sal e luz para essa sociedade. Veja que todo o sermão do monte aqui, ele carrega consigo muitos princípios. Para saber o meu caráter dentro da sociedade, para eu saber então como devo influenciar, sendo sal e luz, eu devo saber então qual deve ser a minha justiça moral. Agora não é a justiça, esse texto que você vê, a justiça do lado espiritual, mas a justiça moral já foi dado ênfase ao Senhor quanto a alguns desses princípios, como a bondade, a pureza, a honestidade e o amor. E agora, queridos, a gente vai ver agora essa justiça do lado religioso. Ele vai falar então sobre as esmolas, sobre a oração e sobre o jejum. É bom então que a gente já inicie com uma definição do que é esmola. Você vai encontrar essa definição aí nos dicionários. E o dicionário define então esmola como dar esmola significa ajudar as pessoas, conferindo ajuda em caso de necessidade, doando dinheiro, dedicando tempo ou fazendo qualquer outra coisa que possa prestar ajuda aos nossos semelhantes. Então, perceba que a esmola ela vai muito além daquela do semáforo, uma moedinha ou os R$2 que você tem lá na carteira, vai muito além disso. Então, na verdade, essa frase inicial já diz tudo, né? Então, ajudar as pessoas. Dentro da necessidade dessas pessoas, então, você pode ou doar dinheiro, doar roupa, ou doar um tempo, isso tudo, então, diz respeito a ajudar uma pessoa. Quando a gente fala de doar tempo, é no sentido então, de levar um conselho, de levar uma ajuda, um aconselhamento para essa pessoa, uma ajuda de modo verbal, aconselhando ali naquele específico que você entende que vai contribuir para aquela necessidade do próximo. Então, é muito abrangente então, essa ajuda, não é muito simplória como somente a moedinha, mas é muito abrangente. Então, pode ser que, meu irmão, é muito importante você observar essa primeira palavra, porque quando ele fala assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, olha que interessante, essa palavra usada aqui, nos melhores manuscritos, isso aqui é do comentário, é dikaiosune, a mesma que você vai encontrar ali no capítulo 5, versículo 6 e no capítulo 5, versículo 20. Vamos dar um pulinho nesses dois textos? 5, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. No versículo 20 agora, do mesmo capítulo 5, que ele diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, mas muito embora essa palavra seja a mesma, a ênfase aqui mudou. Ela encontrada no versículo 6 e no versículo 20, mas agora essa ênfase da justiça agora é diferente. Antes a justiça estava relacionada à bondade, à pureza, à honestidade e ao amor. Agora relaciona-se com práticas tais como esmola, oração e jejum. Assim, Jesus passa da justiça moral do cristão para a sua justiça religiosa. É muito importante, então, esse jogo aqui de palavras, essa aplicação dessa palavra. Veja, justiça moral, mas agora a justiça que é requerida. Veja, antes, moral na sociedade, a sua ética, a sua moral, a sua conduta diante da sociedade. Mas agora ele pega a mesma palavra para aplicar a sua justiça diante de Deus. Então, veja, são palavras do mesmo vocabulário, mas agora com aplicações, claro, do mesmo peso, porque a gente está agora refletindo essa justiça. Veja aqui, bem-aventurado, versículo 6, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, a gente está refletindo a justiça que nós já recebemos de Deus. Justificados por mediante a fé, temos paz com Deus. Então, hoje eu posso me aproximar de Deus porque fui justificado, inocentado. Então, a justiça, deixa eu lembrar aqui então dessa definição de justificação, em termo técnico, é o ato forense, né, de Deus. Então, o ato forense de Deus. É como se estivéssemos então no tribunal de Deus,
antes sem Cristo. É. E esse veredito já estava nos dando toda uma condenação. Mas Cristo então vem, o ato da propiciação, então ele vem e assume o nosso lugar. Então, através da justiça de Cristo, então, nós somos inocentados. Né? Então, ele imputou, você sabe que é amputar, né? O amputar é colocar no lugar. Então, fomos enxertados agora em Cristo. Ele nos deu, compartilhou a nós a sua justiça. Então, para se aproximar de Deus também precisa dessa justiça. Claro que Ele não tirou de nós, mas nós temos. Nós somos justos, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, vamos lá. Tem um detalhe aí. Voltando ali, a gente vai ver que para uma sociedade, hoje eu estou falando como sociedade, para uma sociedade viver de uma forma coerente, ela tem que praticar no mínimo aquilo que é exigido ali. Isso estou falando de uma sociedade, não estou falando aqui de segmentos religiosos, nem de cristão, nem de católico, entendeu? Estou falando no contexto geral da sociedade. O mínimo que é exigido é aquilo ali, amar, né? Você não só amar, como ele coloca ali, a bondade, a questão também de você ser ali, se não me engano, honesto, honestidade. Então, veja, porque a nossa sociedade hoje ela está praticamente corrompida por falta disso aí, por falta desse detalhezinho aí. Aquelas, se não me engano, 4 ou 5 coisas que tem ali, né, cara? Bota aí, por favor, Carlos. Ou 4 ou 5 coisinhas que tem ali que hoje é o ato da sociedade. A sociedade. Pronto, tá ali, ó. Bondade, pureza, honestidade e amor. 4 coisinhas fundamentais que a sociedade hoje está vivendo corrompida por conta disso aí. Infelizmente, eu estou falando no contexto de sociedade. Eu vou repetir de novo. Estou falando aqui através por um segmento religioso, por um cristão. Não, estou falando aqui no contexto de sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade ela não é mais uma sociedade que encontra bondade, não é bondosa. Ela não tem mais uma pureza, ela é corruptiva, é corrupta, certo? Ela não é mais honesta, ela é corrupta e ela não exerce mais o amor, infelizmente. É por isso que a nossa sociedade está acabada. Aí mais embaixo agora vai mostrar o quê? Agora no segmento religioso, ela agora se torna como um ato moral, né, para o cristão. E vai fazer o quê? Vai exercer a justiça religiosa. Ela vai ser totalmente diferente, tá vendo? Do segmento para agora, como é que eu posso voltar aqui para um determinado grupo, um contexto de uma nação para um determinado grupo. Aí nós como cristãos temos que ver também essa outra questão aí, né, de sermos justos. Agora essa justiça aí não é aquela justiça qual a gente pensa que não, eu acho que eu pequei nisso aqui. Não, o justo é você realmente exercer como a Bíblia diz, correto. Tem que seguir como a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que isso aqui é uma cadeira, alguém disser que isso aqui é um banco, não, é uma cadeira, não é um banco. Então isso aqui é você ser justo. Não, mas eu quero que seja um banco. Mas não é um banco, é uma cadeira. A Bíblia diz que é uma cadeira. Eu só usando aqui como uma metáfora, certo? É nesse sentido aí. Então, como eu disse, né? Infelizmente a nossa sociedade está totalmente corrompida por falta daquelas 4 coisinhas ali: bondade, pureza, honestidade e amor. E eu sou sincero a dizer, daqui por diante, cada vez mais isso aí vai desaparecer. Se tiver algum resquício, algum fragmento disso aí, vai sumir. Não espere muito não, espere muito não. Mas a bem-aventurança diz que lá da justiça moral, ela nos olha bem-aventurado, feliz aquele homem que feliz. Isso, que tem fome, ou seja, ele quer ver isso na sociedade, ele quer ver. Bem-aventurado, que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. E ele diz: olha, vocês têm que ser, a sua justiça tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Então, temos que ser melhor que os fariseus e os escribas. Pode passar por favor? É interessante esses 2 versículos que você observa agora, capítulo 6:1 e também 5:16, porque parece ser uma contradição aqui. No primeiro texto, o Senhor vai dizer assim: olha, brilhe, Jesus havia dito,
reputação diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Aí agora no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer assim, ó, guardai-vos, ou seja, cuidem para que vocês não venham exercer a justiça de vocês diante dos homens. Parece uma contradição aqui. É para praticar ou não é para praticar? É para evidenciar a justiça, a minha justiça, ou não é? Vamos na continuação dos versículos. É só observar a motivação. Lá no versículo 16, no capítulo 5, ele continua dizendo assim, ó, brilha a vossa luz para que os homens glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E agora ele diz, guardar e exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, com essa intenção, com essa motivação de querer ser visto pelos homens. Então, ó, uma coisa é essa motivação correta, brilha a vossa luz, pratiquem as boas obras, aquelas que foram preparadas por Deus, lá em Efésios capítulo 2, 10, essas que foram preparadas por Deus desde antes de haver o mundo, e o Senhor já havia preparado obras perfeitas e maravilhosas para a sua igreja praticar. Essas boas obras que ele preparou, ele diz, os homens observando, devem glorificar a Deus, devem agradecer ao Senhor, adorar a Deus pelas práticas da igreja dele, pela prática dos cristãos, das boas práticas. Agora, se for essas práticas, essas boas obras, com a intenção de receber aplausos, ele diz, olha, não é essa a motivação. Não foi para isso que eu criei essas boas obras. A glória não é para vocês. Essa justiça que vocês vão praticar, por exemplo, a gente vê na televisão alguns que encontram, né, como seja o crente ou não, ou moralmente falando mesmo, ele encontra uma mala de dinheiro na rua e ele vai e entrega, a televisão faz, bota as câmeras para cima dessa pessoa, porque são boas práticas. Veja, nós como cristãos, é claro, boa prática é essa mesmo, buscar de quem é o dono, né? De quem é o dono. Quem é essa mala de dinheiro? Isso é uma boa obra, isso é uma boa prática. Mas a intenção não é para que você, se a televisão veio e fez a reportagem, agora as suas palavras é que vão evidenciar se foi a glória para Deus, a boa ação foi para Deus, ou foi para que você viesse a elevar seu nome no meio da sociedade. Olha o justo, olha o nome diferente na sociedade. Então, como é seu nome? Não, gente, olha, eu fiz isso porque o correto a fazer é isso, o dinheiro não é meu. E louvado seja Deus porque Ele colocou em mim uma justiça correta. Então, a glória seja dada a Deus porque me resgatou de um proceder diferente, um proceder que você pode observar nos ladrões aí fora. Não é em mim. Deus não converteu. Na questão de boas obras, há uns meses atrás eu passei por uma experiência assim incrível. Eu tenho, não fazendo propaganda, tá, irmãos? Eu tenho bastante roupa. Eu sou muito apegada às roupas, né? E meus irmãos, eles são carreteiros, são caminhoneiros, e eles viajam por esse mundo, meu Deus. E meu irmão caçula,
dele, pastor. Assim, só um comentário também, né? Minha TV, ela deu um bloco. Eu devia consertar, o rapaz consertou, cheguei em casa e deu bloco de novo. Mas depois ela funcionou, né? Eu digo, olha, essa vez, eu não vou ficar quebrando assim, não. Aí, mas ela funcionou, eu perguntei ao vizinho, aí eu expliquei para ele toda o que tinha acontecido. Aí, um detalhe, eu se para dizer que queria, eu não conseguia para você, porque eu não sou pessoa que está todo o material para sair vendendo, né? Assim como muitas pessoas fazem, né? Eu não conheci essa vocação, né? Eu não tenho essa base. Aí ele disse que era. Aí a gente ligou, ela funcionou, voltou a funcionar, está funcionando até hoje. Eu digo que ela não queria ficar comigo, porque eu tinha trabalho de comprar, o trabalho era minha. Aí ficou comigo. Agora, o detalhe de tudo é a alegria que dá para cuidar com a pessoa e fazer aquele bem. É verdade. Olha, ela falou isso agora, sabe o que veio na minha mente? De perguntar a ela, porque eu tenho roupa nova, comprei, que a calça, a pelo não chegou. Eu ia perguntar a ela agora, eu posso até perguntar se ela, dependendo do contexto dela, né? Se eu pegar essas roupas e dar para ela, para uma pessoa, para entregar as pessoas que precisam. Porque eu estou precisando de pessoas que precisam de aí, se eu encontrar uma pessoa que dê essa roupa, repasso para essa pessoa, eu entrego assim em casa. Se eu fizer alguma coisa, eu tenho minha roupa, eu escrevo alguma coisa. Aí repasso isso comigo, entendeu? São esse tipo assim, isso que faço assim, assim. Aí eu repasso para ajudar, porque é isso que devemos fazer. Ajudar ele mais simples. Então, isso dá alegria em mim, né? Deu alegria nela. Em mim é Deus que fica alegre com ela também. Entende? Até a alegria em mim já bateu na minha. Eu estou muito leve aqui, sinceramente. É bom a gente fazer o bem e ver outra pessoa alegre. Isso é muito bom. Vamos continuar então, gente. Jesus então poder não é esse parecer, né? Essa intenção de você dar, de você querer ajudar, mas com a intenção de receber aplausos, de ser visto, né? De tocar a trombeta. Então vamos seguir. Então o crente, olha aí, uma advertência, né? O crente ele não deve desejar ser um espetáculo dominado pelos homens. Outra coisa, a autoadoração não procede de Deus. Vaidade exagerada é uma característica que não faz parte do caráter cristão. Não podemos olhar no espelho e cantar o famoso hino que diz assim: grandioso és tu. Misericórdia, grandioso é Deus, né? Grandioso é Deus. Então, as obras que praticamos, isso aqui Deus, Jesus Cristo, está condenando aqui que não pode haver nos seus discípulos. Tem uma parte no Evangelho que Judas Iscariotes, aquele que levava a sacola, né? E era o tesoureiro do grupo. E Maria, ou era Marta, meu Deus, acho que foi Marta, lá em João capítulo 12, Marta estava com um perfume bem caro. Marta, né? Marta. E estava com um perfume bem caro. E Judas disse assim: Senhor, depois que ela derramou no alto da cabeça e lavou o corpo de Jesus todo, né? Aí Judas disse assim: Senhor, que desperdício é esse? Senhor, não era melhor ter pego esse perfume e ter vendido um perfume caro, que é equivalente a 300 dias de trabalho, 300 diárias. Imagina. Aí Judas vai dizer: não era melhor ter vendido e comprado alimentos e dar aos pobres? Olha a intenção de Judas. Aí Jesus dá uma lição. Jesus vai dizer assim: olha, Judas, não somente para Judas, né? Mas Judas é o porta-voz daqueles materialistas. E Jesus diz assim: olha, o que ela fez comigo, ela me preparou, ela preparou meu corpo para o que vai acontecer para o que vai acontecer mais à frente. A crucificação, a exumação, a preparação do corpo dele para o sepultamento. Então, imagina, né, o cheiro que estava no corpo de Jesus ali naquele sepulcro, né?
exalava esse cheiro desse bálsamo, não é isso não? Capítulo 12. Então, perfume caríssimo, né? Caríssimo. Pode seguir, meu irmão, por favor? Então, vamos seguindo. As coisas aqui, a coisa que está proibida não é meramente fazer o bem às vistas dos homens. Essa circunstância apenas a que outros vejam o que nós fazemos. Não torna a ação nem pior nem melhor. Jesus está aqui tratando do tema do orgulho. Veja outra definição de palavra tirada no dicionário. O orgulho aqui é um sentimento de egoísmo, admiração pelo próprio mérito, o excesso de amor próprio, a arrogância, a soberba. Lembra o que o salmista vai dizer? Salmo 19, versículo 13, também de pecados e presunção. Guarda o teu cérebro, para que não se assenhoreie de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Então o Senhor está cuidando dos sentimentos, do coração, das intenções, das motivações que estão no coração por trás desse ajudar o próximo. Pode seguir, meu irmão, por favor? Então, olha lá, a escola do cristão, como é que deve ser então? No Velho Testamento, o Senhor já falava, né, na sua lei, sobre essa compaixão, sobre essa ajuda ao próximo. E Jesus esperava então que seus discípulos fossem compassivos, mas os alerta quanto às motivações. Veio então 3 possibilidades para essa ajuda. Quando ajudar, olha lá, cuidem para isso. O desejo de aparecer e de ser elogiado. Poderia ser isso. Alguém está ajudando o próximo ali, mas a intenção dele era aparecer, era ser elogiado. Você vai observar aqui nesse texto. Ou segunda possibilidade, o desejo de sentir-se bem consigo mesmo. E o irmão até mencionou, mas acredito que vai além disso, né? Então, não mencionou uma alegria, uma satisfação, uma paz do espírito, né? Isso. Não é eu que busquei, mas eu veio e preencheu. Pois é. Então, ó, vai além disso. A terceira possibilidade do desejo de agradar a Deus e ser aprovado por Ele. Se você vê aqui no texto, né? Então, faz isso em secreto, tem boas motivações, porque teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, essas 3 possibilidades poderiam estar ali diante daqueles que ajudaram. Então, os fariseus buscavam o louvor dos homens, que é a primeira possibilidade lá em cima, e Jesus os chamou de atores, de hipócritas. A pessoa, irmãos, ser um ator na esmola, esmolar ou ajudar os próximos, ser um ator na hora de fazer orações, isso a gente vai ver mais à frente, e ser um ator também na hora de fazer os jejuns. Já pensou? Fala, pronto, eu acho que ele se enquadra muito bem nisso aí também, né? Porque aí vai mostrar, né, o porquê, né, dessa necessidade de você ajudar o próprio, seja como você disse, num tempo, numa ajuda financeira, numa ajuda alimentícia, numa ajuda do vestimento, ou seja, de diversos meios, né? Que o próprio Jesus disse, né? Eu tive nu, me deste vestir, depois ele disse me deste, depois disse não me deste, tive com fome, não me deste comer, tive com frio, não me deste vestir. Então, se enquadra bem no que ele diz aí, tá? Eu creio que está bem, é um texto que ele é propício para esse tema aí, que é mais social. Ô pastor, vou complementando aqui o que o irmão está dizendo, né? Porque às vezes, existe também, às vezes, as pessoas procuram umas às outras, vão procurar fulano porque ele vai ajudar, e às vezes as pessoas não têm condições de ajudar, e as pessoas ficam ajudando, vai entendendo, pastor? Isso acontece assim, no meio familiar, acontece no meio do trabalho. Vou pedir uma ajuda, olha, vou fazer uma campanha disso.
ele mostrou para ele na parte correta, estava desorganizado. Aí ele disse, olha, eu não sou profissional, mas eu posso oferecer esse pedido. O senhor aceita? Aí ele disse, aceita. Quando eu terminei o serviço, ele gostou tanto que me pediu para fazer na casa do filho dele, para ajeitar. E eu fui lá, a gente 2 dias, eu cheguei as 2 casas para ajeitar. Isso me deu também uma alegria tão grande, por quê? Porque foi um mais ainda a mexer nesse trabalho. Eu já faço isso aí há muito tempo. Aí me ajuda a aprender mais. E hoje, aquela alegria de que eu ajudar a população. E é muito bom, porque eu estou fazendo o que Deus me manda. Para mim é gratificante do que fazer o que o homem manda. É muito mais gratificante fazer o que Deus manda. É o que Pedro vai dizer. Se formos obedecer a Deus. Pode fazer obrigado. Então, ó, a gente já partiu então para algumas aplicações. Como é que a gente pode então fazer nossas esmolas de acordo com o texto? Então, ó, como dar esmolas? O texto já diz sem alarme, sem tocar trombeta, sem anunciar para as pessoas, então, sem esperar aplausos. Então, ó, o termo aqui, hipócrita, conforme já se usa aqui, refere-se à pessoa que faz boas obras só por aparência, não com compaixão, nem com outro motivo bom. Suas ações podem ser boas, mas seus motivos são maus. Esses atos vazios já são a sua recompensa. Deus recompensará os que são sinceros em sua fé. Jesus está preocupado com do começo ao fim desse sermão, com as motivações do nosso coração, com os nossos pensamentos escondidos do coração. Abra, por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Quem achou pode ler? Para vocês. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pronto, olha aí, irmãos. O que Cristo está querendo fazer que o nosso irmão leu. Deus está então conhecendo os pensamentos, as intenções do coração, as motivações. Nos fariseus aqui era nítido, isso era percebido muito, muito rapidamente. Os fariseus que iam para as praças e a sua mão, a mão direita, isso aqui são intenções, né? Na posição 5, né? O um que está vendo a outra, um não tem dúvida, né? O um está percebendo o que a outra está fazendo. Mas são pessoas, uma ação está sendo notada por todo um público. Então, essa era a motivação desses fariseus, e Cristo agora vem para consertar. Então, ó, quando vocês tiverem essa intenção de ajudar, não toquem trombeta, não chame a atenção da praça para dizer: olha, gente, olha, desceu aqui, ó, vou ajudar aqui, ó, a pessoa que está aqui perto de mim, trouxe você para baixo aqui para lá para ele agora. Não é bem assim. Então, segundo lugar, irmão, por favor, seja secreto, sem alarme, em secreto. Jesus diz assim, ó, quando Jesus diz: ignore que a tua mão esquerda, o que a tua mão esquerda, ignore a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz. Significa que nossos motivos para dar devem ser puros. É fácil dar com motivos mistos, fazer algo em favor de alguém, se for nos beneficiar de alguma maneira. Os crentes devem evitar o artifício ao fazer doações. A satisfação que dá deve ser o prazer em abençoar pessoas e assim responder ao amor de Deus. Qual a sua motivação em ajudar o próximo? Então, em primeiro lugar, sem alarmes; em segundo lugar, em secreto, mas eu não. E em terceiro lugar, sabendo que Deus é o recompensador. Ajudar o próximo e não tocar a pessoa não querer se aparecer, aí não querer para ela aqui. Ajudar com alguns ao outro é o bem de todos, não para o bem de si.
missão é a de brilhar a luz de Cristo, de mostrar a salvação que há em Jesus Cristo, fazer que Cristo cresça em nós e diminuamos. O Senhor é o grande recompensador das boas obras. Já ouviu o ditado? Eu disse para vocês: quem dá aos pobres empresta a Deus? É exatamente isso que está escrito em Provérbios 19, 17. A recompensa que Deus promete não é material, nunca é dada aos que a buscam. As boas obras que agradam a Deus são atos de amor. Então, quem ajuda ao pobre, né? Para quem a gente poderia ajudar só com essa motivação. Né? Eu vou ajudar agora, eu vou fazer isso porque Deus vai me beneficiar. Também é uma motivação. Então, esperar de Deus que a gente já recebe, né? Em medida que recebe demais. Né? Então, Deus já nos abençoe demais. E esperar fazer o bem agora para ser mais ainda abençoado por Deus. Já é uma motivação. Foi comentado antes e depois vem o pastor, mas não vale nada, né? Mas o homem Deus já deu tudo ao homem e ele ainda quer mais. Pois é. Há mais do que o que Deus já lhe deu. Isso. Então, uma motivação de fazer, né? Olha, gente, empreste a Deus, faça isso, aqueles ditos populares, né? Que Deus te pague, né? Aí alguém já brinca com isso assim, mas a conta de Deus, o meu Deus já é tão grande, né? Então, que Deus te pague, Deus é... Mas, gente, olha, faça as boas obras, as boas ações, sem tocar trombeta, vou parar por aqui, sem tocar trombeta, sem concurso mudo. Voltem, por favor, só mais um. Em secreto. E terceiro, sabendo que Deus é o recompensador. Então, esses três pontos aqui dá para a gente perceber no texto. Não toque trombeta, faça isso em secreto e espere de Deus, então, a recompensa, como está aqui no versículo 4. Sem ser hipócrita, é verdade. Isso é muito bom. É interessante tudo aí, pastor, que essa recompensa, como alguns frisam, não é a vida eterna, viu? Mas são os galardões. Justamente, a gente tem que compreender isso aí, porque se a gente for olhar para esse lado de uma recompensa como a meritória, a vida eterna, então nós estamos saindo do presbiterianismo e estamos nos tornando agora o quê? Um espírita. Então a gente tem que ter cuidado com isso, são apenas os galardões, e cada um vai receber conforme aquilo que eles fizeram. E essas boas obras, essa ajuda, veja, ele mesmo frisou ali que é o amor de Deus. Esse amor de Deus ele está sendo reflexo em nós, está sendo refletido em nós, aliás. É o amor de Deus que está em nós e ele agora está se tornando refletivo, está se expandindo também no meio da sociedade. Então somente o amor de Deus nas nossas vidas, que nos leva a fazer isso. Não é simplesmente porque eu sou bom, ou porque eu tenho, ou porque eu posso. Não. É porque o amor de Deus me impulsiona a isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo teu como a você mesmo. Isso aí é o cumprimento da lei. Então é bom frisar essa questão aí. São galardões que, né, até eu estudei, o senhor sabe também isso aí, cada um vai receber. Nem todos vão receber iguais. Cada um terá quando está livre, isso aí vai diferir ao longo, né, da vida de cada um. Que bom, irmãos, é muito bom a gente deixar claro isso, não fazer com a intenção de ser salvo, porque as boas obras são praticadas para ser salvos. Então, não para ser salvo, mas porque nós somos salvos. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos ficar aqui, né, irmãos? Vou desligar. Mostrar que sabe fazer a melhor oração. Ele manda a gente ir em secreto. Do outro lado, pessoal, aí.